Aos Romanos capítulo 7, versículo 24. E vamos ler também no capítulo 8, alguns versículos. Aos Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aos Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Palavra de Deus. Senhor, abrimos a Bíblia, lemos os versículos, mas é o Senhor que tem palavras que tocam em nós, que mudam a nós, que nos libertam, que produz fé em nós, que nos santifica, que nos mostra o caminho, que ilumina os nossos passos. Pai, traga a Tua palavra. Sim, Jesus, a Tua palavra. Sim, Espírito Santo, a Tua palavra. Tão somente ela. E move, salvando, curando, mudando, transformando, abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Tome assento dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Tem algumas coisas que se destacam nos versículos que lemos. E uma delas, quando Paulo diz: aquele que não poupou o seu filho, antes uma das coisas que mais se destaca aqui é a entrega que Deus faz do seu próprio filho para nos salvar. A entrega para o pai não é a entrega de um filho indisciplinado, como poderíamos imaginar, de um bastardo, porque tem pais que os filhos são tão ruins para eles, que quando um filho morre é descanso. Verdade, sim ou não? Eu não me esqueço, infelizmente isso, claro. Eu não me esqueço daquela pessoa lá no Rio Grande do Sul, saiu nos jornais, no Fantástico, que o filho dela, quando entrou em casa, ela pegou uma arma e matou o filho. E ela disse: fui eu que pus no mundo e eu tenho que tirar. Por quê? Porque ele, drogado, cheio de tantos problemas, estava roubando da mãe, batendo na mãe, provocando tanta coisa. Não há justificativa para isso. Estou dizendo que aconteceu. Então aquela mãe, ela se sentiu não na obrigação de amparar, mas de tirar. Porque ela foi convencida que era um problema e que ela foi um meio de trazer o problema. Meu Deus, não concordo, mas entendo. No sentido da culpa que aquela mãe sentia no seu coração. Né, irmã Silvia? Deus abençoe. Então, meus irmãos, mas o filho que estava sendo entregue aqui era o maior tesouro do céu. Deus, quando vai falar, Deus o Pai, quando vai falar sobre ele, ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. A alma do pai tinha um prazer que preenchia ela, e quando ela olhava, a alma olhava para o filho,
ela se enchia de gratidão. Eu tenho um filho que eu amo. E Deus pega esse filho que Ele ama e entrega. Ele não está entregando para o templo, como Samuel foi entregue para o templo, pela sua mãe Ana, que havia recebido o milagre desta criança, pois era estéril. E ela fez um voto, estava cumprindo, entregando no templo. Não, ele não estava sendo entregue para uma obra missionária em outra nação. Ele não estava sendo entregue para que o parente cuidasse dele. E estas coisas causam dores. Nós sentimos muita falta do pastor Marcelo, da pastora Ana Carolina e do Zaio. Meu genro, minha filha, meu neto, que são do Senhor. Nós sentimos muita falta. Dói, dá saudade. Mas a alegria e a satisfação porque foram entregues para uma obra missionária. E ali estão. Mas esse filho seria entregue para morrer, para ser morto, para ser injuriado, caluniado, injustiçado, zombado, ferido, para ser conhecido como homem de dores, para vir e fazer a maior obra de amor, porém, sabendo que a humanidade não faria dele caso algum. Então, esse entregar tem preço, tem amor demais, porque este que está entregando o seu filho, tem poder de matar todos e começar de novo. Tem o poder para fazer assim, e desaparecer todo mundo. Mas Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que entender isso, Edson. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas não entendem quando Deus converte alguém, fala, virou fanático. Não, virou filho. O filho de Deus imita o pai, luta para imitar o pai. Os que não são filhos ainda não. Mas a coisa mais importante aqui dos versículos é a entrega. E ele entregou esse filho para passar pelo maior ato de crueldade do mundo, o julgamento mais injusto do mundo, a condenação mais injusta do mundo, porque não se havia nele nenhum pecado, nenhum mal, ele não caiu em tentação, ele não pecou, e ele viveu uma vida exemplar de como um ser humano justo e verdadeiro deve viver. Então, quando o pai faz isso, sabe do que vai acontecer, porque ele é o Deus Pai, onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabe do Calvário, está escrito em Isaías, 700 anos antes de Jesus entrar na história, Isaías é tomado pelo Espírito e começa a revelar o que acontecerá com o Messias que está por vir. Ele conta do sacrifício, de derramar a sua alma na morte, de ser julgado, que era homem desprezado, não faríamos caso dele, e vai contando tudo, Isaías 53. Então Deus já sabia do que passaria Jesus, do que passaria seu filho, mesmo assim o entregou. Por isso, nessa noite quero ministrar, o Senhor nos dando palavras, acrescentando palavras dos céus. Quero anunciar pelo tema, não diminua o Calvário. Não diminua o Calvário.
Porque se Deus não poupou seu filho, diante de tudo isso que nós estamos falando, que é uma sombra de tudo que Deus teve que fazer. Mas se Deus não poupou seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Porque o difícil para Deus não é salvar um homem como eu, como ele me salvou e me livrou numa noite só, de drogas, pecados, adultérios, prostituições, coisas que não valem nada. Se Deus, irmãos, Ele me salvou, me transformou, é porque o amor dEle, irmãos, por nós, para nós, eu tenho que falar isso, mas para você entender, é como se Deus desprezasse esse filho para alcançar esse que não vale nada. Eu não vou jamais entender o amor de Deus, porque tem um tesouro que nunca pecou, nunca falhou, nunca errou, foi o orgulho do coração do Pai. Ele está morrendo na cruz para salvar um adulto, um pecador, um nojento. Você é essa pessoa que Deus amou para salvar. Então, se Deus não poupou esse filho, Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Paulo, quando escreve o versículo 24 para nós, miserável homem que sou, meu Deus, ele revela a miserabilidade do homem, que não vale o sal da janta. Você que pensa que é alguma coisa, eu queria que você visse o corpo seu no cemitério daí 3 meses. Nós nos exaltamos parecendo que somos eternos do ponto de vista de perfeição, porque todos somos eternos. Uns vai para o céu, outros vai para o inferno, segundo essa Bíblia aqui. Quem estiver em Cristo será salvo. O Filho salva. O Filho foi dado a Ele o poder de nos salvar, porque Ele pagou o preço nosso lá na cruz, e agora Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que morrer sem Cristo, segue-se o juízo, a condenação eterna vai acontecer. Quando Paulo fala da miserabilidade do homem, a minha mente vai longe, olhando, relembrando as besteiras que eu fiz, as besteiras que tantos fizeram, as besteiras que tantos fizeram ao ouvirmos testemunhos da vida pregressa sem Deus. O homem é miserável. O homem é capaz de ter 3 mulheres e se gabar disso. 5 mulheres e se gabar disso. A mulher é capaz de ficar uma noite com um homem, outra noite com outro homem, outra noite com outro homem, e eu sei o que eu estou falando, porque eu fui desse mundo nojento, e gabar-se diante das suas amigas, porque saiu com fulano bonito, ciclano não sei o quê. Nós somos pessoas miseráveis, nós nos gabamos dos erros que praticamos, dos pecados que cometemos, das vezes que xingamos, das vezes que alguém vai lá e fala umas poucas e boas para as pessoas, ferindo, magoando, e pessoas que às vezes feridas entram em depressão e depois suicidam por essas obras de homens miseráveis. Quando Paulo está dizendo miserável homem que sou, eu imagino que na mente dele está todo o seu quadro de um homem sem Deus. E ele no capítulo 7 fala: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável. As pessoas sem Deus, elas são dessa forma. Pessoas que nunca mataram alguém
elas matam dependendo do que fizerem com ela. Elas são dominadas pelos seus orgulhos, pelas suas vaidades excessivas, porque vaidade todos têm. Elas são dominadas por um desejo de vingança. Uma das coisas mais tristes é ver alguém querendo vingar de outra pessoa. Ela vai morrer. Vai morrer. Ela tem que morrer. Eu sei que ela fez. Parece que o diabo entra na pessoa. E por que ela quer que a outra morra? Porque a outra feriu ela. Só que ela não lembra que ela também feriu A, B, C, D. É como Davi ouvindo Natã falar para ele, o profeta. Davi, tinha um camarada que ele tinha só uma ovelhinha. E ele era vizinho de outro que tinha muitas, mas tinha muitas ovelhas. Aí veio um viajante e quis estar ali com aquele senhor. Aí ele mandou matar a ovelhinha, a única ovelhinha do outro, para satisfazer o viajante. Aí o Davi fica bravo, ele se levanta irado, ele acende a ira e diz: digno de morte esse homem. Aí o Natã aponta o dedo para ele no meio da testa dele e diz: esse homem é você. Aí dava para ele falar: miserável homem que sou. Como assim? Você tem mulheres. Urias tinha uma só. E você teve que deitar com a esposa dele. Você está em adultério, você está em pecado. Homens, mulheres, seres humanos têm este tipo de natureza exatamente. Todos nós temos essa natureza. Está em nós, miseráveis homens que somos. Nós também faríamos a mesma coisa se tivéssemos no lugar dele, não tendo ido para a batalha. Eu fui na casa lá, a suposta casa que Davi estava quando viu Batseba, na Jerusalém antiga, e você vai na casa, e tem aquele tanto de casa embaixo, assim, dá para ver aquele tanto de casa, foi onde ele viu a Batseba tomando banho. Você foi nessa da casa lá? E aí, meus queridos, cuidado com estes teus olhos. Cuidado com esse desejo. Cuidado com a soberba da vida. Muitos de nós, homens de Deus, deixaram a soberba entrar e reinar. E hoje tem multidões seguindo, mas estão desviados e desviando pessoas. A soberba. Tem um camarada aí que já fez doutorado em filosofia e não sei o quê, e é amigo dos filósofos deste tempo, pastor, que agora ele está dizendo que a Bíblia tem que ser renovada. Tem umas coisas que nós temos que pôr na Bíblia, porque nós estamos em outros tempos. Soberba. Essa palavra é intocável e imutável. Essa palavra aqui não é a religião dos crentes, dos evangélicos, não é a religião de católico. Essa Bíblia aqui não tem religião, ela tem a revelação da verdade de Deus para a humanidade. Nós temos a natureza de Adão, de descuidadamente tomar do fruto, não lembrando o que Deus falou. Nós temos a natureza da Eva, que olha para uma árvore e diz: Deus falou não, mas parece que é bom. Essa natureza principalmente. Deus falou não, mas parece que é bom. Deus falou para não namorar assim, mas é bom.
Deus falou que não tem comunhão entre o ímpio e os nascidos de Deus, mas é bom a comunhão. Deus falou para mim não andar com pessoas que não confessam a mesma fé, e andar aqui é intimidade, mas é bom. Deus falou para não ver pornografia, mas é bom ver. Deus falou para não mentir, mas é bom mentir, você não tem responsabilidade, você inventa uma história. Nós somos estes miseráveis homens, nós somos estas miseráveis pessoas como Jezabel, que quer dominar o marido, que quer mandar no marido, que inventa uma religião para si, deuses para si. Nós somos pessoas, meus irmãos, como a esposa de Potifar. Deita comigo, José, senão eu falo para os outros que você quis deitar comigo. Sabedoria maligna, para oprimir, para cativar, para acorrentar pessoas. Nós somos esse tipo de gente. Nós somos esse tipo de gente que odeia com facilidade. Nós somos esse tipo de gente que magoa com facilidade. Nós somos esse tipo de gente que desiste com facilidade. Nós somos esse tipo de gente que ignora os conselhos mais puros e santos com facilidade. É assim, mas eu não quero. Nós somos pessoas como Caim, que o próprio Deus falou com ele, mas ele vira as costas e vai e mata seu irmão Abel mesmo assim. Nós temos ouvido mensagens nos cultos, nos lugares, e estas mensagens muitas vezes nós saímos dizendo, Deus falou comigo claramente, aquela mensagem foi só para mim, sim ou não? Mas a gente vai e diz, eu quero matar Abel, mas Deus não falou com você, mas eu quero matar Abel. Nós somos esse tipo de gente, miseráveis homens que somos. E homem aqui é homem e mulher, genérico. Nós temos a facilidade de raciocinar rapidamente e encontrar palavras para ferir quem está nos ouvindo. Sim ou não? Uma discussão de casais. Ao invés de dizer, vamos sentar, conversar e resolver mesmo, não ficar deixando e protelando a coisa. Aí alguém fala, você está errado porque você mentiu para mim nisso. E você também que fez isso. E você que não sei o quê. E vai aquela brutalidade de animais irracionais. E muitas vezes, isto é com pessoas que amamos. Nem com quem a pessoa não ama poderia. Mas muitas vezes é mais grave, porque é com quem amamos. Não quero saber, eu te odeio, some da minha vida. E se sair ali e morrer, estiver no caixão, vai chorar em cima. Mas nós somos tão miseráveis, que isso a gente não pensa na hora que está ferindo e maltratando. Eu quero que nós todos digamos nesta noite, miserável homem que sou. Eu preciso de um Salvador. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não dará para nós a libertação, a salvação, a cura, a mudança de vida, o nascer de novo? Ramassudai, não diminua o Calvário, Jesus te liberta, Jesus te faz nascer de novo, Jesus muda a sua vida, Jesus altera tudo e te faz nascido de novo. Então, pastor, por favor,
eu quero fugir do corpo dessa morte. E várias pessoas fazem várias interpretações, mas uma das que eu já estudei, que já li, há muitos anos atrás, é a sentença para alguém. Joãozinho, eu gosto de pegar tu, que tu não briga com ninguém. O camarada, não o João, matava um homem. A sentença dele era o cadáver amarrado atrás dele. E ele carregar esse corpo nas costas, até virar nada. A sentença dele era carregar a culpa dele, o mal que ele fez. Quando fugirei do corpo dessa morte? Caraço que mais. Nesse caso, nós temos duas naturezas: a natureza do corpo dessa morte e a natureza que vem de Cristo para os salvos. No dia do arrebatamento, o corpo dessa morte tem fim, chamado natureza perversa, natureza de miserável homem, de miserável mulher. No dia do arrebatamento é a falência total dela. Enquanto isso não acontece, ela está aí. Por isso Deus disse a Caim: cabe a você dominar o teu desejo. Por isso Deus fala conosco: é necessário perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcancem a promessa. Por isso Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso a palavra de Deus adverte: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Por isso a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Por isso a palavra de Deus diz: vão e anunciem o meu evangelho a toda criatura. Hoje nós falamos algo de manhã muito forte para alguns de nós. O clamor, os porquês do inferno. Eu vou ministrar essa palavra quando o Senhor colocar em meu coração para isso. Muitos de nós podemos ser chamados para a eternidade hoje mesmo, sim ou não? Prova disso, cemitérios. Vá lá, tem do feto há 100 e tantos anos, sim ou não? A morte é coisa certa em hora incerta. Quantas pessoas hoje no inferno poderão estar dizendo: por que eu não aceitei Jesus? Porque eu não confiei em Deus, porque eu não vivi com Deus. Por que eu não fui Deus? Agora eu vou passar uma eternidade. Essa vida aqui passa, meu querido. Os cabelos brancos chegam, a idade chega. E se você perguntar aqui para a nossa amada irmã Sebastiana, 82 anos de idade, ela vai falar para nós, 83, ela vai falar para nós: passou rápido. Sim ou não, irmã Sebastiana? 80 anos é como sopro. É necessário entender uma coisa: haveremos de dar contas para aquele que nos deu a vida. Romanos 14:12 diz que nós prestaremos contas para Ele, da nossa vida. Tem alguém pregando por aí que tem os salvos e os condenados e etc, e besteira e coisa errada. Quem vai ser julgado no juízo final não vai ser Satanás com relação a nós. Quem será julgado no juízo final será a pessoa individualmente.
pelo que escolheu, pelo que decidiu, pelo que viveu. Você é livre, eu sou livre para viver, para fazer o que eu quiser fazer, para operar o que eu quiser operar, para ir onde eu quiser ir. Nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Você pode odiar religião, você pode odiar pastor, você pode odiar padre, você pode odiar quem serve a Deus, tem alegria de ser fiel, quem louva a Deus, mas um dia você será julgado. Um dia eu serei julgado. E muito mais nós que ocupamos altares seremos julgados. O juiz é maior para quem conhece a verdade. Haverá um dia de julgamento. Hoje pode ser a nossa partida para a eternidade, mas eu tenho uma notícia para você. Se Deus não poupou seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele a salvação e o escape. Pastor, mas eu sou um homem imutável, não mudo, eu já estou condenado. Não diminua o Calvário. Tanag atrás e amai. O Calvário é a obra completa feita naquela montanha, ali fora da Jerusalém antiga, naquele lugar onde os ingleses acamparam e reservou. Está lá a montanha da caveira, está lá o túmulo de Jesus. Você entra lá no túmulo de Jesus, está escrito: He's not here, he is risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele é o Salvador, Adácia. Ele pagou o preço para salvar qualquer um. Ele tem poder para salvar um Hitler da vida. Ele tem poder para salvar um Saddam Hussein da vida, um Stalin da vida. Ele tem poder para mudar qualquer pessoa. Só que o evangelho é anunciado: quem crer e for batizado, sim, será salvo. E o Calvário tem poder para mudar qualquer pessoa. Jesus não lança fora ninguém. Jesus não odeia ninguém. Jesus não tem vingança para ninguém. Jesus ama todos. Jesus quer todos. Jesus salva todos. Jesus liberta todos. Jesus é a cura para todos. Ele é a cura para as nações. Ele é a cura para os governos. Ele vai reinar nesta terra por 1000 anos. Ele palmilhará aqui, e nós veremos o reino de perfeição de Jesus Cristo. Não diminua o Calvário, porque lá Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças e males. Ele cura qualquer problema, Ele liberta qualquer pessoa, Ele faz paralíticos andar, cegos ver, surdo ouvir, mudo falar. Ele ressuscita mortos, Ele faz coisas impossíveis acontecerem. Ele é o Rei da Glória. Ele não é um profeta, Ele é Deus conosco. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Todo-Poderoso. Não, Ele não é um orientador filósofo. Não, Ele não é alguém que surgiu nos povos para fazer também uma obra bonita, como Confúcio, como Buda, como tantos. Não, Gadassamaya. Ele veio, Ele era Deus, a glória dele com Deus, e Ele palmilhou na terra, tendo sido encarnado. O Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele habitou no meio de nós, Ele amou nós no meio de nós, Ele se compadeceu de nós. Onde Ele ia, a salvação estava. Onde Ele estava, a cura estava. Ou por onde Ele passava, Ele mudava a história. Eu tenho uma novidade para nós nesta noite. Ele está no meio de nós, Ele habita no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja. Se eu estou pregando é porque o Calvário é maravilhoso. Se você está dentro da igreja é porque Calvário é maravilhoso, é perfeito. Não diminua o Calvário. No Calvário Ele tomou sobre si as depressões. Ele tomou sobre si os traumas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele não veio aqui fazer uma obra 90%. Ele não veio fazer uma obra 99%.
Ele veio fazer uma obra 100% completa. Por isso, quando ele diz, está consumado, tetelestai, a palavra no grego quer dizer, toda a dívida foi paga. Tudo foi pago. Quem aqui já pecou, infelizmente? Quantos aqui são pessoas que já pecaram? Da casa, a Bíblia diz que o salário desse pecado e desses pecados é a morte, é a condenação eterna. Aleluia, glória a Deus. Mas ele morreu por nós para tomar sobre si os nossos pecados. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E no contexto do 1 João 3,8, a parte A desse versículo está dizendo, quem é de Deus não vive pecando, quem vive na prática do pecado é do diabo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O pecado é a obra de Satanás. O pecado foi o que Satanás trouxe, induzindo Eva para tomar do fruto. E ele tem palmilhado na terra o diabo e feito pessoas entrar no pecado e revelar o homem miserável que é, e revelar a pessoa que não presta e não é digna do céu. Mas o Espírito Santo na terra tem ungido homens de Deus, tem ungido mulheres de Deus, tem levantado crianças de Deus, adolescentes de Deus, pessoas de Deus, e tem erguido a voz na terra. É tempo de salvação, é tempo de salvação. Existe um Salvador, existe um libertador, existe um Deus que transforma vidas. Difícil para o pai foi entregar o filho. Agora com o filho, ele dá todas as coisas. Por isso, o pecador tem que ter um encontro com o Salvador. Diga essa frase. Mais uma vez meditando. 1, 2, 3. No meu chevetinho 84 abençoado, vermelhinho, carmesim, tinha uma frase escrita assim: para um grande pecador, um grande Salvador, Jesus Cristo. Dará chamai. Nós temos que encontrar Jesus antes da eternidade. Você precisa encontrar com Jesus antes da eternidade. De lá, da chamai, é urgente. Urgente, é muito urgente. Precisamos encontrar com Ele antes da condenação eterna. Precisamos encontrar com Jesus. E deixa eu te falar uma novidade maravilhosa dos céus, porque são boas novas, chamada Evangelion, não é? No grego, aleluia, uma novidade maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Jesus tem perdão para todo pecador. Jesus tem libertação para todo pecador, aleluia. E uma outra notícia maravilhosa, ele se deixa achar com a maior facilidade. Se Deus não poupou o seu filho, agora tudo é fácil. Não, pastor, mas como é que eu encontro ele? Quando você o buscar de todo o coração. Só uma pequena parte na questão do encontro que Jesus provocou na minha vida. Nós estávamos numa chácara, 3 dias enchendo a cara. Era a passagem do ano, se não me engano. E aí aconteceu à meia-noite a virada. E foguete, e o povo tudo estava bêbado, drogado, fazendo as artes que se faz nessas questões. E eu naquele momento também, do mesmo jeito, porém eu saí sozinho, para onde tinha umas pedras, e o céu estava aberto, e eu olhei para o céu, a ponta da Via Láctea estava ali, quando faz aquele tanto de estrela, aquele aglomerado de estrelas, aquela coisa linda, e eu bêbado olhei para o céu, chorando, e disse: onde tu estás?
E parece que eu estava tão sozinho nesse aspecto, que eu não escutei respostas. Mas no dia 17 de setembro de 93, com tudo o que aconteceu, Deus está dizendo: eu estou aqui para te salvar, para te libertar. E numa noite só Ele me libertou desse miserável homem. Está na sobrecai. Não sirva uma religião, meu querido. Encontre urgentemente com o Salvador. Ele tem céu para nós, Branquinho. Ele tem perdão para nós, Ele tem graça para nós, Ele tem força para nós. Não vai faltar nada para nós. A palavra salvação na Bíblia, no original grego, soteriologia, a palavra salvação quer dizer um pacote completo. Deus vem para nós de maneira completa, perdoa pecado, liberta, converte, transforma, batiza no Espírito Santo, renova, fortalece, dá graça, profetiza, fala conosco, nos prepara para o céu, nos arrebata para o céu e nos faz morar na nova Jerusalém de Deus. É completo. É como aquela pessoa que comprou uma passagem no navio e levou muitos pães para esta viagem, porque eram 30 dias de navio, e ele foi comendo os pães, foi embolorando, foi endurecendo, e ele foi comendo até que os pães acabaram, e alguém chegou e ele disse: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho mais dinheiro, eu comprei, gastei meu dinheiro na passagem, e trouxe uns pães, acabou, e eu estou com fome. Ele disse: o quê? Eu estou com fome, estou fraco. Eu disse: como? Tu comprou a passagem? Comprei. Ele disse: na passagem é incluído café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. Tem gente que na fé é desse jeito. Pensa que é a salvação eterna e mais nada. A Bíblia é cheia de promessas para os filhos de Deus. Laramaka Sandai, não falta nada para aquele que está em Cristo. Só que o Senhor pede de nós ações para ter. Por quê? Porque me deu livre arbítrio. Você quer receber? Tem que bater. Quer encontrar? Tem que buscar. Josué, dá uma olhada aqui, meu filho, ó, tá vendo essas terras todas, esse terril todo aí? Tô, meu filho, tudo é teu. Eu prometi, está tudo aí. Oh, glória, que bom. E agora, gente, a terra, espera só um pouquinho, Josué. Você tem que conquistar. Mas espera aí, o senhor me deu ou não deu? Eu não dou nada para gente preguiçosa, Josué. Tem que batalhar e conquistar. E na conquista eu te amadureço, na conquista eu te fortaleço, na conquista eu te preparo, na conquista eu te faço pronto para fazer parte verdadeira do povo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Lamaço quebradai. Você quer o que o Evangelho promete? Você quer o que as promessas de Deus estão disponíveis? Essas promessas, você quer essas promessas na sua vida? Lamaçadaia, esforça-te, tem bom ânimo, levanta, vai para a batalha, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a santidade, frequenta a igreja para ouvir palavras como estas, para nos conscientizar do céu. Seja vivo, seja desperto, confesse o que tem que confessar, abandona o que tem que abandonar. O Senhor está enchendo a igreja nestes dias, Ele está renovando e chamando um povo que seja ordeiro e de boas obras, e que Ele tenha a liberdade de abençoar. Pastor, então se eu pedir uma Ferrari, Ele me dá? Primeiro,
Se você pedir uma Ferrari, já está revelando que você não teve um encontro com Ele. Como assim? Eu pensei que eu ia até aceitar Jesus hoje, porque aí eu tinha uma Ferrari. Meu filho, Deus tem poder para te dar frotas de Ferrari, de Lamborghini, de um punhado de coisa aí, que eu não sei nem os nomes das coisas. Ele tem poder para tudo. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a terra, de toda a plenitude e de todos os moradores da terra. Só que um salvo, ele vai pedir Deus, primeiro, que ele esteja pronto para o céu. Que ele ame os que o odeiam. Que ele perdoe os que os magoam. A maior aflição da alma de alguém que nasce de novo é lutar para imitar o seu Salvador, Jesus Cristo. Por isso são chamados de fanáticos na terra, e no céu são chamados de filhos de Deus. Prova isso na Bíblia. Provo. João 1, de 8 a seguir. Ele veio para os seus, ele quem? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, sem ele, ninguém é filho de Deus. Nós somos, o Filho de Deus é Jesus, o primogênito, unigênito do Pai. E quando ele paga o preço do Calvário, não diminua o Calvário, por favor. Quando ele paga o preço do Calvário, aleluia, então ele agora abre o caminho da adoção. Nós somos adotados pelo Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus sem Jesus. Ele é unigênito, ele é o primogênito, ele é o único e ele é o primeiro da Kassai. E através deles nós nos tornamos pai e filho, filhos de Deus. Mas o texto não termina em João 1, ele diz assim: a saber, aqueles que são nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quando nós somos salvos, a vontade de Deus vem para nós. Pastor, eu preciso disso. Busca, você vai encontrar. Naquele dia eu disse: onde tu estás? Mas no dia da minha vida ele disse: eu estou aqui, te salvo, te lavo, te limpo, te transformo. Eu dormia bêbado dizendo que queria que Deus me libertasse. Eu estou aqui no altar, liberto, convertido, transformado para a glória de Jesus. Deus não poupou o seu filho, então ele te ama, ele te salva, ele te muda, ele te transforma. Pastor, mas a Bíblia Sagrada diz em João no capítulo 15 e no versículo 7, que se as palavras de Deus estiverem em mim e eu estiver em Cristo, eu posso pedir o que eu quiser, e o texto diz que será feito. E aí, pastor? Mas está certinho, corrobora com tudo que nós estamos falando aqui. Como assim, pastor? Se as palavras do Senhor estiverem em nós, isso quer dizer que a doutrina que está em nós é a palavra. E quem tem a palavra, queridos, pede na orientação da palavra. Não tem vaidades excessivas. Fica com medo até da prosperidade que Deus está dando. Tem medo de pecar, tem medo de errar por causa da prosperidade. Porque quem é nascido de novo está preocupado com o céu todo dia. Não abandona a vida secular, não abandona o emprego, não abandona a empresa, não abandona a faculdade, não abandona a escola, mas primeiro é Deus e o céu na vida desta pessoa. Deus pode nesta noite mudar histórias, porque Ele não poupou o seu filho. Ah, se nós entendêssemos esta simples mensagem. Ele quer nos dar com Ele todas as coisas. Ele quer responder a sua oração.
Ele quer satisfazer o desejo do seu coração, o desejo que é puro, que é honesto, que é justo. Ele quer restaurar o seu lar. Ele quer mudar a história de tal maneira que cure de verdade tudo. Mas é necessário buscar. É necessário mergulhar na presença dEle. É necessário quebrantar o coração. É necessário muitas vezes chorar e orar, orar e chorar. Porque esse nosso Deus tem uma ciência de dar aquilo que buscamos. Ele, quando nós pedimos, começa a nos preparar para receber o que buscamos. Se não estiver pronto, não recebe. Porque Ele é Deus que não dá aos seus filhos pedra no lugar de pães. Ele não dá escorpião no lugar de um peixe. Ele sabe dar boas coisas. Ele sabe o que não nos prejudica. Se alguém de nós aqui ganhar uma Ferrari, será que nós não perderíamos o que temos em Cristo? Então a Ferrari não é pão, a Ferrari seria pedra. Eu não quero nada que Deus não tenha para mim. E o que Ele tem para mim, que Ele me deu um coração humilde para ter. Darabaço, darai. Porque a pior coisa que existe é alguém chegar na eternidade e descobrir que está condenado. Essa vida passa, mas aquela jamais passará. Deus tem todo o poder para fazer as obras que você precisa na sua vida. Então não diminua o Calvário. A obra lá foi completa. E ele distribui a nós os despojos do Calvário. Tudo que Ele conquistou. Então nesta noite se levante para ser de Deus. Antes de qualquer coisa, se levante para ser de Deus. Se levante para o encontro, para as mudanças. Se levante para que o Espírito domine a sua vida, as nossas vidas. Levante o seu ministério, levante a sua família, levante a sua fé. Deus não poupou o seu filho, tem tudo para nos dar, mas Ele quer reações. Ele quer que nós tenhamos bom ânimo. Ele quer que nós busquemos, Ele quer que nós trabalhemos, Ele quer que nós partamos para a direção daquilo que Ele tem falado. Fique sobre os pés. Larache kamandarai. Daniel, Janaína, meus filhos, Deus abençoe, estamos orando continuamente. Larashubre kandarai. Aleluia. Queridos, ao mesmo tempo que temos o Espírito Santo para falar conosco, existe um espírito maligno para querer dissuadir as nossas vidas, a nossa fé, daquilo que é certo. Escolha quem você dará ouvidos a partir de hoje. Escolha, em nome de Jesus. Escolha purificar os lábios, santificar o coração. Escolha viver uma vida que você não se arrependa dela na eternidade. Não interessa nada, senão que na eternidade a gente diga, valeu a pena. Feche os seus olhos. Aracanaim Barusha. Miserável homem que sou. Quando fugirei do corpo dessa morte? Paulo nos conta como fugir. Porque o Paulo do capítulo 7 não é o Paulo do capítulo 8. Do capítulo 7 é o homem sem Deus. É o homem sem a presença de Deus. No 8 é aquele que encontrou Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele deixa claro, a saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque a inclinação da carne é morte. Se viver para a carne, morre.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A inclinação do Espírito é vida e paz. Lamantorossama. Pastor, eu não dou conta. Então busca o Salvador, Ele quer te salvar. Busca aquele que te dá graça. Não, nós não conseguimos sem o Espírito Santo. Por isso é necessário o encontro com Jesus, e Ele nos dará o Consolador, e o Espírito virá sobre nós, e nos encherá da caçai, do seu mover, do seu poder de regeneração, e nós seremos levantados filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus. Então fale com Deus, fale com Deus. Busque ao Senhor, dei, cantasse, amandarai, roplidai. Ele é o mesmo Deus, Ele quer dar encontros profundos para seu povo. Quem busca de todo o coração o achará. Kadaser, Hatamai, Darama, Tuinshechamai. É fácil de achar o Salvador, é ter fome dele, é ter desejo do encontro, é ter sonho com o encontro verdadeiro. Não, pastor, eu sou pecador. Não diminua o Calvário é para todos. É por isso que eu estou aqui, porque Ele perdoa homens nojentos e pecadores. Ele perdoa mulheres, Ele perdoa moças, Ele perdoa vidas. Ele não faz acepção de pessoas, jamais fez, jamais fará. Ele te ama de tal maneira, que tomou o seu lugar na cruz, que sofreu o que tinha que sofrer na cruz, para te salvar, por amor. Ei, Ganassi Amanda, chega perto dele, se renda a ele, fala que quer um encontro com ele, e ele mudará a sua história. Aleluia. Larabacacharablacaxandarai, Romianda sorei cabrandarás yamai. Ele tem perdão para os arrependidos, Ele tem consolação para os entristecidos, Ele tem força para os fracos, Ele tem vida para os que se acham mortos. Ele é tudo o que precisamos, Ele é o amor no meio de nós e em nós. Busque ao Senhor, fale com o Senhor, Gadassi Amanda. Uma das formas maravilhosas de encontrá-lo em adoração, quando você começa a glorificá-lo, dignificá-lo, exaltá-lo, Baraprashandai. Outra forma é quebrantar o coração diante dele. Um coração quebrantado e contrito, o nosso Senhor não despreza. Arabatá Sebriaia, Orabaná Segamnaia. Outra coisa maravilhosa que comove Deus é o arrependimento. Arrepender de quem somos, arrepender do que andamos fazendo, nos arrepender de ser homens miseráveis e buscar o Salvador. Ele vem, Ele perdoa, Ele converte, Ele transforma, Ele abençoa, Ele enche do Espírito, Ele levanta. Condenado pelos meus próprios pecados, era o meu fim, era o meu fim, era o meu fim. Mas Deus mandou seu Filho amado, pelo seu amor fui resgatado. Com sangue eu fui comprado, com sangue eu fui comprado, com sangue eu fui comprado. Sangue precioso, sangue
glória. Sangue inocente, o sangue que me deu a redenção, o sangue que resgata, o sangue que liberta, o sangue que me trouxe a salvação, o sangue precioso, o sangue inocente, o sangue que me deu a redenção, o sangue que resgata, o sangue que liberta, o sangue que me trouxe a salvação. Aleluia. Aleluia. Tem alguém nesta noite que sente a necessidade de reconciliar com o Senhor, de voltar para Ele, de entregar sua vida a Ele? Existe no seu coração um desejo de ser filho de Deus, de ser filha de Deus? Existe na sua alma uma fome de encontrar com Ele? Se você quer Ele, se você quer ser dele, se você quer confessar Ele como seu único Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você estiver, como um sinal que nesta noite você quer ser filho de Deus, quer ser servo, quer ser serva, quer servir. Esse é o maior de todos os convites da terra. É o convite para a salvação. É o convite para nos tornar filhos de Deus legitimamente. Tem alguém? Se tem, é só levantar a mão e dizer: agora eu sou de Deus. Não tem? Se tiver pelo Facebook, coloca com o vídeo aberto no Facebook. Se tiver no YouTube, passa para o Facebook, faça isso. E queremos orar com você. Um dia a porta vai estar fechada e não haverá mais tempo. Não, mas eu fui traumatizado com igreja. Pessoas me enganaram. Eu também fui. Fui mandado embora de uma igreja, fazendo a obra. Fui mandado embora. E Jesus tem culpa? Eu quero o céu. Não haverá desculpa, só tem um caminho. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Você que tem qualquer tipo de enfermidade, coloque a mão no local. O Senhor não poupou o teu filho, mas antes o entregou por amor de nós. Agora nos dê a cura para estes enfermos, Senhor, mesmo os que estão pela internet. Com simples palavras, Senhor, confirma curas e milagres agora. Olha para o coração que está desejoso da cura. Olha para a fé desta pessoa. E se ela não tem fé, olha para a minha fé. Eu creio por ela, Senhor. Eu sei quem Tu és e o quanto Tu fazes. Por isso eu ministro curas, milagres, ministro libertações, ministro bênçãos e socorros de Deus. Tem um homem aqui que na quarta-feira será surpreendido na área financeira pela bênção que virá. E quando a bênção vier, escute a voz do Espírito Santo que dirá: eu quero você em aliança comigo como filho. Receba a cura em nome de Jesus. Mas receba mesmo, porque Deus não poupou o seu filho e Ele não nos nega. Abaixai. Receba, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.